Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Abraço Talk, o podcast da Abrace, da Associação Brasileira de Empresa de Sonografia e Computadores Distantes. Meu nome é Paulo Passos. Eu sou a Sula Costa. Bom Oi, dia, Paulo. Sula. Bom dia. Você sabe que hoje a gente grava quando a gente grava uma vez por mês, são 2 convidados. E hoje a gente tem 2 mulheres fantásticas que a gente vai estar do mercado, entrevistando. Tal. E a primeira delas nunca participou de um podcast. A gente adora, né, Paulo? E é uma amiga de muitos anos, uma pessoa que eu gosto bastante. A gente já trabalhou junto. Ai, que delícia. Nilza, da família Lima, né? Olha, famosa. Nilza Lima. Ela. Nilza, seja bem-vinda. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Sula. Fiquei muito feliz pelo convite. A gente Me também. senti bastante honrada, né, de estar participando junto, né, nesse hall de pessoas importantes do mercado, fazer parte. Fiquei muito feliz. Obrigada. Bacana, importantíssimo. Né? Você é super importante. Muito bem-vinda. Muito obrigada. A gente acompanha, a gente já trabalhou junto, né? Enfim, Sim. A gente está junto no mercado há muitos anos. Quem é do setor de feiras conhece seguramente o teu trabalho. Se não conhece você, já conhece de nome. Ou se não conhece de nome, pelo menos ele já trabalhou em alguma feira que você estava à frente, você junto com o Joãozinho da JA. Sim, tá? sim. Obrigado por você estar com a gente. Imagina, eu que agradeço, Paulo. Vamos saber tudo. Bora, Paulo. Quero saber Olá, tudo. para você que não conhece a Nilza, eu vou ler aqui. A Nilza é um profissional com 20 anos, mais ou menos, de experiência no mercado. Começou lá na linha de frente, né? Você foi na recepção da Francal, trabalhando na recepção da Francal. Depois você participou, carreira passando por atendimento ao expositor, CAEX e operações, sempre conectado no dia a dia das operações. Você é uma pessoa que já está no dia a dia mesmo da operação. Se deu bem, está tudo certo, ela está lá, e se está errado, ela também está junto. Ela está lá no pavilhão junto com todo mundo. Tá? Tem aquela história de primeira a chegar, a última a sair? É ela que estava lá. Mais ou menos isso. Ao longo desse caminho, passou por empresas da Alfa Plug, a Grafite, onde nós trabalhamos juntos, a Laço, acumulando a visão completa do setor. Viveu momentos importantes, inclusive a retomada da pandemia, estivemos juntos lá na primeira e na segunda Expo Retomada, estivemos na batalha lá para a gente tentar voltar, né? E hoje atua como gerente de atendimento da JA, tá? Eventos liderando equipes, estruturando processos, tá? Ilza, o teu currículo é muito grande, a gente tentou fazer um pequeno resumo, né? Obrigado por estar com a gente aqui. Obrigada, eu que agradeço. Eu agradeço muito, gente. Prazer enorme. Eu já vi aqui até uma informação que me lembrou que começamos no mesmo ano na área de eventos. Isso, é. E aí vou fazer a primeira pergunta, Paulo? Duas meninas. Se você tivesse que voltar lá em 1998 para a Nilza, que estava ali naquela recepção da Francal, naquele primeiro dia ali, conhecendo o nosso mundo, o que você diria para ela? Que acho que eu fiz tudo certo. Acho que as escolhas que eu fiz ao longo desses anos todos foram assertivas. Acho que foram os melhores caminhos eu consegui traçar. Quando eu comecei na Francal, na verdade foi uma amiga minha, que infelizmente não está mais entre nós, a Cristina Modesto, e ela trabalhava na Francal e ela falava assim, você não quer fazer uma feira? E aí eu fui fazer a Francal. A minha formação é sociologia, eu dava aula na época, né? Dava aula de história e geografia. E fui fazer para tentar conciliar feira com a educação. E aí foi Francal, e aí comecei na Francal e fazia muitas feiras da Francal. Sempre no receptivo das feiras e conhecendo pessoas. A Cristina foi para uma outra empresa que foi a Fenasoft. E ela falou assim, vamos lá fazer Fenasoft? Aí eu já fui fazer o atendimento ao expositor. Já estava no final da carreira da Fenasoft, foi nos 2 últimos anos. E aí, quando eu fui para lá no atendimento ao expositor, continuei com as aulas, continuei com a Francal, e aí eu comecei a conhecer esse outro lado, que não era só o receptivo, mas sim a operação, o atendimento ao expositor. E aí chegou um momento que eu tive que optar. Ou eu ficava nas aulas, carreiras, né? O volume de trabalho aumentou e eu tive que optar. Ou eu ficava na educação, ou eu ia por evento. E aí eu falei, não, eu acho que esse é o melhor caminho, não dava mais para conciliar, e aí eu optei por fazer o
ir para a área de eventos. Eu vou voltar nessa pergunta, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, que é uma socióloga. Fiz ciências sociais, sou bacharelada em sociologia. Quando você vê uma montagem, o que a socióloga fala? Quando você vê aquela montagem... hoje em dia eu acho que ela já está mais implícita no outro Quando vai, papel. baixa a socióloga, o que a socióloga acha de uma montagem? É assim, curioso, né, Paulo? Porque assim, acho que essa coisa das relações humanas, das conexões, acho que até hoje eu trago muito, né? Então, assim, a gente vê, é até clichê falar isso, né? Mas você vê o quanto essa classe de montadora, dos serviços, o quanto ainda é muito injusta, né? O quanto eles são injustiçados, vamos dizer assim. Não é uma classe que conseguiu caminhar muito em relação não a privilégios, mas a direitos, Perfeito. Né? Então a gente ainda tem muita coisa que tem que um caminho a ser trilhado, muita coisa a ser corrigida, né? Quando a gente vive falando sobre isso, né? Quando a gente vê calendários com montagem muito justas, curtas, o quanto se sacrifica pessoas, trabalhadores, né? O quanto a gente coloca em risco e leva esse trabalhador sempre ao limite no trabalho dele, né? Então, acho que esse lado sociólogo, acho que ela meio que ela grita nesses momentos, assim, o quanto a gente não conseguiu dar uma qualidade de trabalho para essas pessoas, né? E eu estou falando em toda e isso a gente está falando 28 anos, né? Que já é a sua carreira no nosso mercado. E que eu reparo exatamente a mesma coisa. A gente tem muito para trilhar, né? E assim, eu acho que quando eu comecei lá, quando eu fazia FenaSoft, a gente tinha 10 dias de montagem. Então, tudo era... Acho que era mais tranquilo, a gente tinha um processo mais longo e cada vez mais, assim, nesses últimos anos, a gente tem sentido uma piora nesse sentido, né? Porque cada vez mais eu estou pressionando, eu estou levando o profissional de evento ao limite. Seja segurança, limpeza, o montador... O produtor, a agência, todo mundo. Exatamente, a cadeia inteira. Eu acho que a gente está sempre, infelizmente... A gente está com um senso de emergência, né? Um imediatismo muito grande. Exatamente. A gente fala muito sobre isso aqui também, que tá até para todos nós, né? Pra gente aprender a lidar com isso, que faz parte do nosso dia a dia, do dinamismo da nossa área, mas que realmente, né, teria que ter um pouquinho de limite, né, dar um passinho para trás. Exatamente. Eu acho que assim, é a cadeia mesmo, né, porque tem o número grande, cada vez maior de eventos, os calendários dos pavilhões estão cada vez mais apertados, a gente estava falando disso há poucos minutos atrás, antes da gente entrar aqui, que sai uma feira, já entra outra, a gente tem e você oferece cada vez menos possibilidade, menos tranquilidade para quem está na ponta. A gente vem trabalhando bastante, como você falou, a gente vem conversando bastante nisso, para você que está nos assistindo. A Brasce participou, inclusive idealizou a tabela de prazos de montagem que hoje está sendo colocada na norma brasileira de montagem de eventos, capítulo feira, que deve ser publicada agora no segundo semestre. Né? Já está na mão da BNT, está tudo pronto, só está em revisão. E ali a gente fala o seguinte, dentro disso você falou, qual que é o prazo de montagem ideal? Eu não sei. É um balcão? Sei lá, me dá uma hora. É a Torre Eiffel? Eu acho que eu vou precisar de uns 3 anos, sei lá, não sei, para poder montar. Qual que é a dificuldade que a gente tem? A gente está montando a Torre Eiffel no prazo de um balcão. Isso mesmo. E agora, e não cabe a montadora definir isso, porque o expositor, ele quer a Torre Eiffel. Ele quer a Torre Eiffel. Exatamente. Então, a questão toda é a seguinte, isso tem que partir, pelo menos no nosso entender, de quem está organizando ou promovendo. Olha, eu vou fazer, e eu estou falando feira, mas eu posso estar falando de uma convenção no hotel. Mesma coisa, que não dá tempo, no prazo também ser curto. Porque lá no hotel também está saindo e eu estou entrando, mesma coisa. Sim. Eu tive uma determinada vez num hotel aqui em São Paulo que a gerente de eventos lá ficou brava comigo, porque eu falei, desculpa, os prazos que você está colocando é inexequível. Não dá. Mas o fulano vai fazer. O problema é esse, sempre tem um fulano que vai fazer, mas até, sabe, aí dá besteira. Aí o estande que cai, o palco que cai, eu não sei o que cai, etc. Ou você não consegue entregar na excelência. Você não consegue entregar. Né? Porque mágica a gente aí a socióloga, você vê que o pessoal ela tá super certa. Nossa, isso foi riquíssimo para mim hoje. Agora... É uma novidade. Nossa, agora eu vou... Toda vez que eu ligar para você, porque assim, vocês não sabem, a gente... Uma Brasce, né? Ou seja, um dos trabalhos que a gente tem é na relação com as promotoras, organizadoras, etc. Tal. E às vezes a gente tem problema de prazo, etc. Tal. E
o que a gente faz? A gente pega e liga, e fala. João, que bom, o Nilza. essas portas, né? São sempre abertas. Às vezes consegue, às vezes não consegue. Às vezes consegue ou não consegue. Mas agora, ô socióloga. Como não dá o frio? Mas a socióloga dentro de você vai deixar isso. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Tá legal, a gente falou prazo, a gente falou algumas coisas assim. Desses anos todos, esses 20 anos, qual foi talvez um momento assim que foi aquele caótico, aquele que assim, olha, o bicho pegou e seguramente eu sei que você deu a volta por cima. Mas todos nós temos aquele momento que fala... Meu Deus, e agora? E agora? Eu falo outra coisa, mas... Pode falar, pá. Fudeu. Aí eu já... Pronto, o episódio de hoje é melhor... Já vou para maiores, né? Só para maiores, né? Então, eu vou com ter que colocar lá. Mas palavras. a verdade é essa, entendeu? Fudeu, e agora? Né? Tem algum desse, ou alguns que você possa... Assim, eu acho que em relação aos eventos de prazo de entrega, eu acho que a gente realmente tem alguns que são muito apertados, que... a gente já teve, por exemplo, eu já fiz uma gift fair, que era da Laço, que era a gift de março. Que nós tínhamos uma pré-abertura, a feira começava às 2 horas da tarde, e aí no período da manhã o stand caiu, né? E a gente teve essa questão, né? E assim, foi terrível, né? Porque você... Devastador. Assim, o visitante já está na porta, porque daqui 3 horas ele já vai entrar, ele já começou a chegar, o stand estava maravilhoso, e era um stand realmente, na gift a gente tinha isso, né? Que era objeto de decoração, sim. Mas assim, infelizmente deu tudo muito certo, porque a gente ainda tinha muitos montadores finalizando. Uma força-tarefa. E foi uma força-tarefa mesmo, né? Assim, todos os montadores dos estandes vizinhos foram lá, correram e conseguiram tirar o material que tinha caído, a parede que tinha caído, o material do expositor, e a gente conseguiu. Acho que foi o maior perrengue que eu já passei em pavilhão. Eu acho que nessa minha vida de pessoal eventos, também, pode ser né? Na vida pessoal também. Eu acho assim, o grande perrengue foi na época da pandemia. Eu já trabalhava com o João, eu não era fixa dele, mas eu já era o freela fixo, né? Sei. E ele já estava incorporando, já estava à frente de alguns hospitais de campanha, eu fui para o AMB, eu e mais uma equipe, eu fiquei pouco tempo lá, e eu acho que assim, a gente sabia da pandemia, sabia da gravidade da pandemia, né? Mas quando chegou na montagem, que chegou um container frigorífico, aí eu acho que tocou, né? Falei assim, não, agora realmente ferrou, né? Realmente, eu acho que todas as fichas que a gente achava, não vai passar logo, e quando a diretora do hospital falou assim, não, eu preciso disso, porque... Mas você ficou na linha ali de frente do hospital? Na verdade, assim, a gente... agora entendi, porque o frigorífico era dos óbitos, né? Isso. Tá. Na verdade, assim, a JA tinha uma empresa que ganhou uma concorrência, e a JA ficou nós coordenávamos as montagens dos hospitais de campanha. Perfeito. Então foram equipes para o Pará, foram equipes para o Pacaembu, que foi estruturalmente ali você dava uma coordenada. Exatamente, então eu e a equipe. Como uma promotora. Mais ou menos isso. Nossa, então, assim, no começo, até então, assim, era uma grande montagem, né? Porque você estava fazendo o que está enorme, né? A gente estava lá, todo mundo com os aparatos, sabendo do que estava acontecendo, a cidade totalmente vazia. E você ia presencial? Nós íamos presencial, todos nós presencial, a gente montava, tem que né? Montar. E aí, quando chegou esse container frigorífico que era para as pessoas que viriam a óbito, sim. Que aí acho que aí você cai a ficha de realmente a coisa. E ela sempre falava isso pra gente, vocês não sabem do que vai acontecer. Ela sempre falava isso pra gente. Mas logo depois o João falou assim, não, Nilza, tá bom, pode voltar para sua casa. E aí os meninos continuaram lá e eu não fui mais, né? Mas acho que foi um momento que realmente a gente falou assim, nossa, gente, acho que agora é de verdade. É de verdade, né? De verdade. Estava tudo parado já, nós já tínhamos parado. Assim, acho que, por um lado, por pior que tenha sido, por mais pesado que tenha sido esse período, foi um momento que a JA conseguiu dar trabalho para muita gente, né? Acho que a gente... foi um momento muito difícil, mas que a gente conseguiu tirar um pouquinho de... Não diria de proveito, né? Mas acho que nesse momento tão caótico, muitos do nosso mercado de eventos, que era da nossa equipe de freelancer, conseguiu trabalho, conseguiu manter suas famílias,
porque eles se arriscaram mesmo, porque você tinha que, né, vamos para o Pará, foi uma equipe grande para o Pará, eram 3 cidades para montar os hospitais de campanha no Pará, né? E a gente, uma equipe no Pacaembu, uma equipe no AMB, e do AMB ainda foi longo, do Pacaembu também foi mais longo, então acho que esse foi um momento muito de... Não sei agora, né? O que vai acontecer, né? A minha próxima pergunta era qual foi o maior desafio pessoal e para a sua profissão? Eu acho que foi esse, assim, porque era um momento de muitas incertezas. Eu não era funcionária da JA, Perfeito. Então a gente ficou nessa incerteza. Vamos continuar, não vamos continuar? Nós achávamos que o mercado ia parar 3 meses. Depois, vão 6. Depois vão ser 6 meses. No segundo semestre a gente volta. Exatamente. Não, 6 meses volta. E não voltar, nós não voltamos, e a coisa foi, né, postergou mais tempo. Então acho que o maior desafio foi isso, assim, de você pensar, porque a gente pensava em tudo, né? A gente pensava nas famílias, no nosso trabalho, o que vai ser daqui para frente. Vou ter que mudar de profissão, vou voltar para a educação, né? Mas pelo menos já tínhamos uma socióloga formada. Vou ser garçonete de uma lanchonete. Você pensava em várias coisas. Vou cozinhar, né? Vou fazer comida vou fazer pão, né? Como muita gente fez. O que eu vou fazer da vida, né? Mas acho que os caminhos foram... E aí foi a partir daí que você começou a trabalhar definitivamente com o João? Assim, na verdade, nesse período que aí eu saí do hospital de campanha, assim, a gente começou... eu estudava muito, assim, então eu participava de todos os podcasts que apareciam da Abraço, do Sindipron, da Obraf, a gente estava lá. O João até tinha pedido, assim, vamos fazer um manual de conduta para as promotoras, porque as promotoras também estavam bastante perdidas, assim. E quando voltar, como que vai ser? Então, assim, ele deu essa missão para a gente. Legal. Vamos pesquisar, vamos procurar fazer um manual dessa retomada, como que vai ser. Então, assim, eu realmente consegui me aplicar um pouco. E aí, na nossa retomada, vocês já estavam aí então, assim, aí eu fiquei sabendo dessa primeira retomada que foi lá no WTC, que era online. Até liguei para o João e falei, não, eu já estou envolvido. E aí, assim, ele já me envolveu nisso, né? E quando a gente voltou, que tudo voltou, aí foi quando a gente realmente eu estava... como funcionária dele, né? Eu não saí da JA, né? Entendi. Ele conseguiu manter grande parte da equipe dele de funcionários, e aí eu voltei já como funcionária mesmo, né? Para você que chegou na Terra agora, teve uma coisa há pouco tempo chamada pandemia. Você que chegou na Terra agora? Estava em férias em outro planeta. Mas sabe que a gente nunca tinha falado sobre esse lado. Da pandemia. De eventos por essa leitura. Sim. Essa é uma coisa boa do podcast, que a gente começa a entrevistar, a gente não entrevista CNPJ, entrevista pessoas, a gente vai pegando... Porque mesmo muitas pessoas que a gente entrevistou aqui que estiveram envolvidos nos hospitais de campanha, mas acho que a gente nunca olhou por esse olhar, por esse lado, pelo outro lado, né? E aí, a história é que... Às vezes eu pergunto, né, qual é a função da associação, etc. As associações têm diversos papéis, tá? Um deles, eu acho que é um grande exemplo, é esse da pandemia. Sim. Foi a primeira Expo Tomada, foi um projeto criado pelo Fernando, já falecido Fernando, e o PO. E aí as entidades acabaram encampando esse projeto, abraçou o projeto de montagem. Eu lembro que o presidente na época, Marcelo, ele falou, tendo dinheiro ou não, eu vou montar isso aí. Pra gente voltar. Foi um trabalho voluntário teu, meu, dela, de todo mundo, para a gente tentar voltar. E aí as 4 entidades que, naquele momento, a Abrace, o BRAF, a BOC e o Sindipron, nós construímos os protocolos de biossegurança do setor, contratamos o Hospital das Clínicas, foi pago aquilo ali. Então o setor voltou graças a diversos fatores, óbvio, mas um deles foi a interferência política e técnica das entidades para que a gente pudesse voltar. E o trabalho voluntário de muita gente, tanto na primeira Expo Tomada, quanto na segunda Expo Tomada, você estava lá, eu estava lá, você. Então, ou seja, a gente fez o negócio acontecer para poder mostrar e voltar. Então, Paulo, só desculpa te cortando, e assim, foi na segunda, que foi lá no São Paulo Expo. Não, Santos. A primeira foi a WTC, foi online, né, digital, online. Então, na retomada, na Expo retomada de São Paulo Expo, assim, também foi um marco na minha vida, porque eu acho assim, além de nós
foi um momento que todo mundo, assim, acho que nós unidos as forças. Então, assim, lá, lógico que você tem as concorrências, você tem os seus concorrentes, mas lá estava todo mundo num único objetivo, assim, estava todo mundo nós precisamos chegar naquele ponto. E realmente eram as montadoras, foi lá que eu conheci o Fernando Lumertz, foi lá que eu conheci pessoalmente, tive mais contato com o PO, com o Daniel Galante. Nós nos reencontramos, né? Porque a gente já tinha, né? Tínhamos trabalhado junto. Assim, para mim foi um momento muito que são pessoas que eu conheci naquele momento, que eu me aproximei, que eu carrego até hoje, né? E assim, acho que a possibilidade de você reencontrar pessoas, ver que as pessoas estavam bem, que a gente havia a possibilidade o Márcio estava com a gente lá também. Exatamente. O Márcio trabalhou com a gente na Grafite. Mas ele ajudou a gente nesse processo da Expo Retomada. Na primeira e na segunda. Então, assim, foi muito, muito importante, né? Eu acho, assim, que até um dos momentos mais gratificantes dessa minha trajetória foi em Santos. Quando a gente... ali foi punk. Quando nós abrimos o evento... Todo mundo lá em fila, pedindo para as pessoas ficarem 1 metro de distanciamento na fila. E aí tava lá os enfermeiros fazendo as triagens, aquele grupo de enfermeiros fazendo os exames. Muito lógico. Assim, isso acho que foi assim, agora, sabe, quando você tira um peso, assim, acho que agora a gente vai conseguir voltar, que a gente conseguiu mostrar para a Secretaria de Saúde, para o governo do estado, de que realmente nós estávamos prontos para voltar, né? Eu lembro que eu fiquei responsável pelos protocolos desse evento. Eu nunca fiquei tão nervoso na minha vida. Sim. Porque se desse errado, a gente acabava com Sim, todo, nós tínhamos os olhos deles o tempo inteiro. Tinha muitos gente olhos. Torcendo contra. E gente torcendo, interno e externamente. Sem falar nomes, mas tinha até gente torcendo contra. Eu sei que no final, ou seja, os números são bacanas. Nós tivemos 2.000 pessoas, que foram 2.000 pessoas testadas, né? O resumo da história é, na cidade de Santos, naquele momento, o índice de contaminação na cidade era de 13 pessoas a cada 1.000 habitantes. Então, 2.000 pessoas teriam 26 pessoas. Possivelmente. Nós tivemos 3 contaminados. Sim, eu participei da retestagem. Eu estava no São Paulo X, uma equipe da JA que estava no Center Norte, e tinha uma outra que estava em Santos, para a gente fazer a retestagem, clamando para as pessoas voltem para fazerem a testagem novamente. Teve uma parceria também da área de saúde, lá da ambulância. A Premium, ela foi plena. Ficava no estacionamento. Maravilhoso. Nossa, assim, todo um trabalho que ele fez, depois de entrega de relatórios. Assim, aliás, Leandro, você e tua esposa aqui, né? Vamos bater papo, vamos conversar. Olha, tanta coisa que a gente vai ouvir o outro lado, eles fizeram um trabalho impecável, né? Assim, interessante. E eu acho que assim, esse momento das pessoas na fila, né? E a gente, calma, vão chegar. Depois, assim, todo o processo. Faz triagem, faz os exames. Eram, acho que 20, não lembro direito, Paulo. Acho que eram 20 enfermeiros fazendo os testes. Você ia para uma outra sala, guardar os resultados dos testes. Sentadinha. Lembro. Depois, sim, eram liberados para o evento. Não, e assim, e o pessoal da Vigilância Sanitária ali, cobrando, vendo se estava tudo certo, tudo direito. Eu falo que a gente foi fiscalizado pela Vigilância Sanitária, pelo Comitê de Crise lá do governo, pela Secretaria Municipal de Saúde, pelo Homens de Preto, pelo MIB e tal. Cara, tava todo mundo lá, todo mundo lá. Mas eu acho que o que você falou sobre o reencontro, né, sobre de fato a gente estar unido, eu acho que faz muito, e faz diferença até hoje. Sim, né? sim. Você vê que você falou, te reencontrei, eu conheci pessoalmente fulano, ciclano, beltraninho, que daí depois a gente vê que a gente segue mais junto. Exatamente. Com a porta mais aberta, até pegando o gancho que o Paulo falou, que ele te liga e aí, né? Talvez isso, claro, um momento muito complexo, mas que eu acho que para nós, como mercado, fez muita diferença e faz até hoje, né? Sim. Eu acho assim, até às vezes eu brinco com o João, né? Eu falei assim, que o João tinha alguns, entre aspas, uns inimigos do mercado, né? Pessoas que olhavam torto e vice-versa, e que nesse momento, acho que muitas barreiras foram quebradas, né? Porque estava todo mundo ali precisando um do outro. Acho que essa é a parte mais, acho que, interessante, porque eu precisava de muitas pessoas precisavam de mim, acho que nós precisávamos um do outro, né? Então, assim,
as empresas de gestão operacional como a nossa, as empresas de segurança, de limpeza. Existe a concorrência? Claro, e tem que existir porque isso é saudável para o mercado. Mas eu acho que não modelo, mas aquela questão assim, somos inimigos o e embate. não acho que não, acho que diminuiu bastante. Claro que a gente tem algumas questões aí, mas assim, essa questão assim, eu sou de uma montadora e você é outra, e nós não nos falamos com nós. Não, acho que não existe. Para nós é um prazer. Que caiu isso um pouco, porque a gente percebeu naquele momento crítico da vida de todo mundo que tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo e que um precisa do outro. E é uma alegria a gente contribuir um com o outro. Exatamente. Né? No pavilhão, ele sem uma promotora, não existe. Sim. O promotor, quem alugue para fazer um evento, organizar, e quem monte aquele evento, quem faça a segurança, quem faça a limpeza, ou seja... E é como você falou, tem tanto evento, tanto mercado, tantos espaços. Cara, a gente precisa um do outro. Isso eu acho que para mim é um grande aprendizado que o pessoal deveria ter tido. Porque a gente vê algumas coisas hoje em dia... Esse é um pensamento que eu tive, sempre esteve comigo, né? Assim, assim que eu preciso de todo mundo, que todo mundo que está naquele pavilhão é importante. Porque o meu trabalho, a nossa entrega como JA e como quando eu trabalhei na LAS, como eu trabalhei na Alphaplug, como eu trabalhei na Grafite, assim, eu dependo de muita gente. Então, assim, não adianta eu bater no montador, sacrificar o montador, porque eu dependo dele para eu entregar o evento. Isso, entendeu? E mesma coisa a limpeza, que se não tirar as coisas não acontece, exatamente, assim, a gente precisa um do outro. E assim, eu acho que uma lição que tinha que ter ficado para o mercado, que eu acho que algumas pessoas talvez não aprenderam, como muita gente no mundo não aprendeu nada com a pandemia, eu acho que era isso, que nós dependemos um do outro, sabe? Assim, ninguém faz nada sozinho. Exatamente, ninguém faz nada sozinho, E aí, né? dentro desse mercado, né, que a gente se encontra tantos eventos, tantas pessoas, quem você acha que foi uma pessoa marcante, assim, na sua vida e que mudou a sua trajetória? Eu acho que eu tenho algumas pessoas, né? Então, assim, eu citei a Cristina Modesto, que foi a pessoa que me puxou para esse evento e me mostrou esse mundo. Eu tenho, na verdade, eu vou falar de 4 pessoas, né? Eu tenho o Manuel e o Eberson da Alphaplug, que também me trouxeram e falavam assim, você não quer vir trabalhar comigo? Assim, que apostaram em mim, né? Você não quer vir trabalhar comigo? E aí eu conheci um outro lado, que era a coisa da infraestrutura, de pavilhão, de elétrica, hidráulica, ar comprimido, lá o chão do pavilhão, acho que eu tive uma oportunidade, e me abriu caminho, abriu portas para muitas promotoras, porque quando eu trabalhei lá, eu trabalhava com todas as promotoras, né? As duas grandes eram a Engev e a Alphaplug, eram as duas grandes. Isso, exatamente. Então eu trabalhava com muitas promotoras, e aí eu conheci muita gente. Depois, assim, quando eu fui chamada para trabalhar na Laço e na Grafite, foi o Marcos Bueno, que hoje a gente não trabalha mais junto, a gente até tem pouco contato, mas assim, uma pessoa que me ensinou muito, mostrou muito, e eu acho que ele apostou e falou assim, eu era só de um atendimento ao expositor e ele me jogou meio que no operacional. E hoje o João, né, que realmente... assim, é a pessoa que apostou em mim mesmo, que me trouxe, que me segurou durante a pandemia, que não largou a minha mão, né? E que aprendo muito com a empresa dele, né? A JA hoje tem uma quantidade de eventos, a gente presta serviço para um número muito grande de promotoras, então a gente conhece muita gente, já foi através dele que eu me aproximei mais de associação, de pavilhão, sabe, me deu a possibilidade de ir para a Alemanha agora, no Euroshopping, para essas conexões ficarem cada vez mais fortes. Então, acho que assim, de todo esse trajeto eu tenho esses nomes, né? Assim, ultimamente, nos últimos anos, né? Acho que o João foi a pessoa que apostou mesmo em mim. Eu conheci o João já há muito tempo e ele sempre sabia que eu trabalhava na Laço e na Grafite, e a gente se conhecia, se via nos pavilhões e tal, mas ele nunca tinha me chamado para trabalhar, né? E quando as gifts acabaram, acho que assim, uma semana depois, ele chegou e falou assim, acabaram as gifts, né? Então agora você pode trabalhar para mim. Aí ele me puxou, né? Tá vendo? Então, assim, eu sou muito grata a ele, né? Acho que o João é um nome muito presente, muito importante nessa minha trajetória, né? O João, eu sou muito fã do João. Ele é um cara, primeiro um cara inteligentíssimo, um empresário inteligente, vamos começar por ele, um cara, né? Posso até não ter pontos de vista diferentes dele, referente a algumas coisas,
principalmente aquele memorando que ele manda antecipando a prazo de desmontagem, mas é um cara que eu admiro bastante, ou seja, eu ouço ele com muita atenção, né? Muita atenção, porque ele é um cara muito bacana. Ele é um puta cara do bem. Sim, De novo, faz muita diferença, é um né? cara do bem. E nós trabalhamos juntos na Grafite. Eu lembro que você ia para lá, você passava os 4 meses, se eu não me engano, exatamente, 3, 4 meses que eu não era fixa, eu ia lá. Você fazia por projeto. Então, assim, eram 4 meses antes de começar a feira. Eu lembro quando eu chegava lá, ela falava assim, nossa, a Nilza chegou, é porque a feira tá para acontecer. Verdade. E trabalhava comigo, a gente trabalhava junto. Nós trabalhávamos juntos. E análise de projeto, etc. Era bacana, gostava bastante. Uma fase bem bacana, assim, também que de muito aprendizado, né, assim, eu acho que tudo que a gente, toda essa trajetória da gente, mesmo a gente não concordando, né, com os nossos CEOs, as maneiras de a conduta de trabalho, assim, mas acho que isso, acho que essa que é a questão, né, de você conseguir tirar o melhor. E a gente tentava, né, tirar o melhor de tudo e assim, eu acho que assim, esse mundo de eventos me deu muitos amigos, né? São pessoas que eu trabalhei como você, como o Márcio, que eu trabalhei lá na Grafite muitos anos atrás e na Laço, e que eu tenho até hoje comigo no meu caminho. Reencontrou, né? E vamos reencontrar, exatamente, né? Porque os caminhos. O Márcio, quando estava contando o dia que na Expo Tomara, você que falou para ele falar comigo, né? E foi bacana. Nossa, aquela história que ele até contou aqui, né? Uma graça. Falei, Madison, fala com o Paulo, não sei o quê. Ele tá super feliz lá na Beth, eu vi. Você precisa se mostrar, ainda falava pra ele. Assim, aliás, hoje que a gente tá gravando, a Beth tá acontecendo. Isso, eu vi ele fazendo um super post, assim, super bacana, né? Bacana um post. Tá super feliz. Teve algum momento nesses 20 anos que você falou, vou desistir? Não. Ou não, ou sempre não? Não teve. Opa, que Paulo. legal. Não teve, não. Eu acho que eu consegui. Eu acho que eu tive a sorte de sempre encontrar pessoas bacanas nessa minha trajetória. E eu nunca pensei em desistir, você atrai não, gente né? bacana. Você é bacana. Então porque a gente coloca perto da gente pessoas parecidas com a gente, né, gente? É assim, engraçado que é curioso que hoje eu não vou mais tanto para o pavilhão, né? Porque a gente tem uma equipe de atendimento, então a gente fica mais no escritório, a gente não vai ter. Mas assim, é muito, muito bacana quando a gente vai, né? Que aí você encontra uma montadora, nossa, você sumiu, cadê você? É muito legal, assim, você voltar e as pessoas lembrarem de você, te cumprimentarem, falar que tá com saudade de você, que você precisa voltar. Isso é muito bom, né? Acho que a gente mostra que a gente tá fazendo tudo certo, né? Com certeza. Acho que isso é bom. E fazendo uma análise, assim, nesses anos, qual foi, você acha, o projeto mais desafiador que você já fez? Esquece a pandemia agora. Tá. Mais desafiador. Você falou, esse eu achei que não ia dar, foi incrível. Não necessariamente um dos maiores, né? Porque a gente sempre olha os mais desafiadores, os maiores. Mas né? Não, né? Às vezes é desafio mesmo de entrega. Você falou um bacana aí, que foi os hospitais de campanha. Sim. Seguramente não foram. Mas fora a pandemia. Fora a pandemia. Eu acho que a última feira da Laço, que foi uma feira que a gente sabia que estava acontecendo, né? O burburinho. E você sabia que não ia mais acontecer? Não, na verdade a gente tinha esperança. Nasceu o projeto. Nasceu o projeto da Becasa dentro da Gift, né? Dentro da feira. Então a gente sabia desse burburinho que era uma feira que eu fazia há bastante tempo. Era uma empresa familiar, né? Então a gente tinha muito carinho. A gente participava de todos os processos da feira. Então a gente sabia do burburinho da feira. Então a gente fez questão de fazer uma grande entrega. Foi uma das maiores gifts que tiveram em número de expositor, em visitação. E foi muito triste, porque a gente via durante a feira, né, os expositores com os adesivos lá associado à Becasa, associado à Becasa. Mas assim, então acho que foi desafiador por isso, porque a gente tinha que entregar o melhor evento. E realmente foi o último, eu acho que com muito orgulho, foi o melhor evento acho que da Laço que a gente entregou foi esse. Infelizmente foi uma opção do seu Mauro Jordão de não fazer mais, né? Ele poderia ter continuado, ele poderia ter tido outras opções, mas não, ele achou melhor ele dar um passo para trás e não fazê-lo. Ele fez uma aposta, eu acho. Os irmãos, né? Fizeram uma aposta e que não deu certo. Eles perderam nessa aposta, né? De que talvez
a possibilidade de não ir para frente. Talvez não acreditaram tanto neles, né? Não. E acho que não acreditavam no outro, no concorrente, né? Então, acho que essa foi a desafiadora, porque a gente fez questão de entregar muito bem, e foi triste, porque a gente sabia que talvez ali fosse realmente a última, né? Eu tive 2 passagens pela Grafite, uma lá atrás como gerente, depois como diretor. E operacional, né? Sempre na área operacional, mas foi triste. De fato, não foi uma das coisas mais legais. Exatamente. É difícil conciliar a vida pessoal com a tua vida profissional? Olha, Paulo, assim... Você conseguiu... Eu consegui. Eu tenho uma rede de apoio bastante grande, né? Assim, bastante forte, que é a minha família, né? Então, assim, eu sempre consegui, né? Então, assim, eu tenho um filho especial, então, que requer cuidados, né? Mas eu sempre consegui. Então, assim, enquanto eu era freelancer, ficava mais tranquilo, porque eu trabalhava por projetos, ficava um tempo em casa, tal. Até a primeira vez que o João me chamou para trabalhar, eu não aceitei por conta das demandas que eu tinha em casa por causa do meu filho, mas eu acho que depois eu consegui conciliar tudo isso, né? Então, eu tenho uma rede de apoio que é a minha família, que é a minha mãe, que são as minhas irmãs, e que me ajudaram muito. Então, assim, eu consegui. Felizmente, assim, o Vinícius é uma criança com os comprometimentos dele, mas é uma criança, né? Não é mais. É um homem, anos? Ele tem 28 anos. Sim. Mas a gente chama filho de criança o resto da vida. Exatamente. Não tem como. Então, que ele é saudável, então ele é tranquilo, então a gente consegue, fica em casa tranquilo e tudo mais, né? E aí eu trabalhar, e olha que a JA a gente consome bastante o nosso tempo, né? A gente tem muita coisa, eu levo muita coisa para casa, as horas de trabalho são grandes, o pavilhão, mas eu sempre consegui, felizmente, conciliar tudo isso, né? E assim, o João sempre me ajudou muito, porque o Vinícius teve algumas internações, que eu tenho uma vez até, por coincidência, você me ligou, eu estava no hospital, então assim, João, o Vinícius internou, não, vai. Então, eu trabalhava do hospital e ele sempre me apoiou nisso. Então, assim, eu sempre tive quando eu falo que a gente encontra pessoas bacanas, não, às vezes, assim, de pessoas que te apoiam, que te ajudam, que estão sempre dispostas a te estender uma mão, o Paulo me liga, eu estava no hospital, Paulo, eu tô aqui, putz, espera aí que você precisa de alguma coisa, não sei o que, né? Paulo sempre foi muito, muito amigo, né? Muito parceiro, né? Então, assim, felizmente, eu sempre consegui conciliar, consegui traçar paralelamente os dois, né? A questão toda é o seguinte, Nilza, isso aí a gente bate bastante nisso. Tem uma frasinha que a gente usa, que é o melhor do setor são os amigos que a gente faz, nessa jornada. Com certeza. A gente passa mais tempo entre a gente do que com os nossos familiares. Isso mesmo. Com certeza absoluta. É um fato, né? Eu vejo minha esposa, a gente acorda de manhã, bom dia, beijinho, te amo. Se a gente trabalhasse na mesma empresa, a gente ficaria o dia inteiro juntos. Concorda? Sim, mais horas. Você ainda tem sorte que você trabalha com seu marido, né? É verdade. Ainda tá lá. Apesar que eu não consigo conversar com ele, eu anoto o que eu tenho que falar com ele, você acredita? Eu não consigo conversar com ele, Paulo. Deve ser conversar coisas de trabalho, isso, não coisas pessoais. Eu vejo a minha esposa chega às vezes 9, 10 horas da noite, aí comemos alguma coisa, fica marido, às vezes assuntos que são importantes a gente nem fala. É isso, Paulo. Né? Não tem então a gente como. vai sair no final de semana, quando a gente também não tem nenhuma atividade, então a gente passa mais tempo entre a gente. Então, o que é o mais gostoso do nosso setor? São as amizades. Sim, né? sim. É o carinho, é o respeito que a gente tem pelas pessoas. E tornar aquele ambiente saudável, né, Paulo? Leve, gostoso. Isso a Nilza faz muito bem. Coisa mais pior do que você acordar de manhã e falar, puta, não acredito que eu tenho que ir para núcleo. Isso, né? Isso acho que quando complexo. Quando esse pensamento passa pela sua cabeça, tem que repensar. Tem que repensar e Quantas feiras em dia você está fazendo? Você hoje em dia está sob tua responsabilidade? Por alto, assim. Hoje... Vamos ver... Número. Acho que umas 10 hoje. 10 feiras. Assim, o nosso trabalho dentro da JA, principalmente o meu trabalho que é de atendimento e da equipe de projeto, é que a gente trabalha tudo com muita antecedência, né? Então, hoje a gente já está falando de eventos de 2027, a gente já está trabalhando. Então, a gente, assim, hoje a gente está entregando, semana que vem a gente entrega a FENAGRA. Então, a gente está no final do processo. Então, enquanto o operacional vai entrar, a gente já está meio que finalizando. Aí o seu trabalho está finalizando. Exatamente, a gente já vai para o próximo. Assim, o João bate muito, né? Ele briga muito comigo, né? Com algumas pessoas na empresa, assim, de que eu preciso
soltar um pouco mais, delegar mais, porque é isso que ele quer. Ele quer que cada vez eu vá menos para o pavilhão, para que eu consiga ter uma qualidade de vida melhor, para que eu fique mais próxima da minha família, e isso com algumas pessoas da empresa. Então, assim, eu preciso ter confiança na minha equipe de atendimento, porque eu posso, para que eu delegue, para que eu possa, assim, eu vou aos pavilhões? Vou, mas eu vou para visitar o cliente, eu vou para... Que esse relacionamento é muito importante. A gente estava falando Eu mudei um pouco o meu perfil, eu também sou atendimento, eu tenho feito muito mais isso. A gente estava falando da Grafite, da Laço, tal. E, quer ou não, as duas empresas foram grandes escolas. Sim, né? sim. Você pode gostar, pode não gostar, mas foram grandes escolas. Né? Sim. Quem trabalhou lá aprendeu. Exatamente, Paulo, né? Exatamente. Eu lembro que eu estava numa montagem da Laço, da feira da Grafite, da feira de agosto, né? 9 horas da noite, uma coisa assim, tal. Aí eu saio da sala de diretoria, aí o dono da empresa ao meu lado, né? E aí passa um dos executivos comerciais na frente dele, assim, carregando uma cadeira, um móvel, alguma coisa assim. Oi, chefe. Passou. E aí o comentário que essa pessoa fez para mim, que esse dono da empresa fez, não vou falar o nome porque eu não sei se eu posso falar. Aí falou assim, olha que interessante. Tem duas coisas aqui que uma das duas está errada. A opção número 1. Você, Paulo, é incompetente. Por quê? Se eu estou com o meu executivo comercial carregando um móvel, sinal que alguma coisa da tua área não está funcionando. Exatamente. Nossa, estou me transpondo. Aí a segunda, a opção B. Teletransportei. A opção B, ele é incompetente. Porque ele está mais preocupado em mostrar serviço para mim. Olha, chefe, olha como eu sou pau para toda obra. Olha, em vez de estar fazendo o trabalho dele, ele quer estar atendendo os clientes na feira. Porque o fato dele, ele está lá, tem que estar com o expositor. E aí, está tudo bem, tá bom mesmo? Então, dia grande de inauguração, etc. Tal. Ele falou, tem alguma coisa errada. É o princípio acho que, se não me engano, foi a Honda que começou com isso no mundo, de botar toda a equipe deles da fábrica de branco. Porque se tivesse sujo alguma coisa, tudo automatizado, se tivesse alguma sujeira... Tem uma questãozinha. Tem alguma questão. Opa, naquele processo está errado. Olha, que interessante. Entendeu? Então, são processos de administração que foi uma das coisas que ele fez. Então, a gente saber delegar. Quem está executando não tem tempo de gerenciar. Exatamente. Isso é uma coisa que o João sempre fala. Assim, ele fala assim, eu preciso dos cérebros. É isso aí. Dos cérebros. Vocês precisam conseguir os seus braços e eu preciso dos cérebros. Eu acho que eu não posso estar ali, né, focada naquele ponto, mergulhada ali, porque eu não consigo ver o todo, né? Eu acho que o mínimo. Joãozinho, precisa de aumento. E de férias. Não, e ele fala, uma coisa que ele briga muito comigo, você precisa de férias, não sei o quê. Porque assim, eu sempre levo a minha máquina, né? Outro dia, o ano passado, ele falou assim, eu vou pedir para o Flávio 2 seguranças para ficar do seu lado, para não deixar você mexer na sua máquina, e não sei o quê. Você precisa desligar, e ele bate muito na gente em relação a isso, de o quão é importante você ter esse momento que você desliga, porque e esse ano ele falou, né? Você precisa desligar, vocês precisam desligar, porque nós teremos um ano bem puxado. Até porque você tem uma agenda, né? Diferente de mim, por exemplo, que eventualmente aparecem eventos, você segue uma agenda de feiras para se organizar, né? Até para as férias, né? Você fala, puxa, ali vou ter uma janela positiva, né? Acho que assim, o diferente, porque até uns 3 anos atrás, nós começávamos os eventos em fevereiro, né? Por aí, março. Hoje, a nossa primeira já é a CIOSP, né? Então, a gente já está... Eu recebi essa semana o e-mail da organização da CIOSP. Olha, você pode dar uma olhada no nosso manual de 27? Vamos fazer uma reunião sobre a planta de 27, não sei o quê. Nós estamos em maio, né? Então, assim, você já está trabalhando lá, né? Aumenta o prazo, pelo amor de Deus. Aproveita. Gente, já vou mexer, dar uma olhadinha no manual, né? Falando, corta um pouquinho aqui, vamos começar. Já vamos abrir agora. Não, e primeiro do ano que tá todo mundo sedento para trabalhar, né? Aquele breakzinho é complicado. Teve você falou da pandemia quando entrou a Câmara Frigorífica, mas tirando a pandemia, teve algum momento nesses 20 anos que, assim, de alguma situação com o expositor, ou com o funcionário, ou com o colaborador,
que te emocionou? Ou seja, puta, aquele foi... Nossa, que pergunta. Que sabe, que assim, puta, eu fiquei emocionado com aquela coisa assim. Eu mesmo, se você perguntar isso para mim, eu preciso tentar perguntar alguma coisa assim. Nossa, que pergunta. Teve algum momento forte. assim que te... Não, eu sei responder. Você sabe? Eu sei. Eu não sei. Eu sei, você a perguntar, já me lembrei. Que foi quando eu ganhei o Grand Prix, porque eu lembrei do meu pai. Entendeu? Porque aí eu lembrei do meu pai. Então, foi quando eu estava lá no palco pegando o Grand Prix, aí eu lembrei do meu pai. Acho que eu falaria as conquistas que eu vejo das pessoas que trabalham comigo. O que elas vão conquistando, como elas vão crescendo, né? Individualmente, até porque eu acho que a gente trabalha, até falando que a gente vai formando as nossas equipes e as nossas turmas, pessoas que seguem por muito tempo com a gente, né? Sim. E aí, às vezes, quando você começa, eles têm os filhos pequenos, que depois vão crescendo, e eles, pessoalmente, né, também crescem muito. Acho você que... teve algum? Mais um, acho você que não lembraria. Lembrou agora, não tem problema, tudo de pergunta. Não Me lembro. pegou, hein? Eu acho que, assim, acho que quando nós, na Feira de Santos, da Retomada, eu acho assim, reencontrar pessoas e você... Excelente momento. E você... o encontro das pessoas. Eu acho que também é uma outra questão também que me emocionou bastante nesse evento que teve da UBRAF, depois que nós voltamos esse último que teve o coquetel lá no... Eu acho assim... Que teve o Prêmio Caio também? Isso, Não o do Prêmio Caio, que teve na Sala São Paulo. Ah, sim. Foi assim... Que, aliás, foi quando a gente combinou, quando eu convidei, ela falou... Você vai. Porque assim, a gente já tinha convidado algumas vezes. E ela sempre... Essa foi o ultimato, né? Aí você pegou ali e falou, agora vai. Eu devo, inclusive, a gente deve a presença dela aqui, a equipe dela. Porque ela estava com as meninas do lado, e eu... Não, você tem que ir. As meninas falaram, não, você vai. Eu acho que naquele dia... Obrigado. Meninas, obrigada. Acho que naquele dia, assim... eu reencontrei muitas pessoas lá, e assim, muita gente falando assim, nossa, eu te vi lá, que você foi viajar, que bom, que você merece, você... eu torço muito por você, fiquei muito feliz de você estar nesse momento lá na Alemanha. Eu acho que foi muito... Assim, a equipe, né, a nossa equipe da JA, o quanto torce por nós, né, torce um pelo outro, como as meninas ficaram, não, você tem que ir, você vai sim. Acho que isso foi muito bacana, né? Acho que esse momento emociona a gente, quando a gente percebe que as pessoas torcem pela gente, né? Que excelente. As pessoas apostam, você vê como o movimento é importante, sim, né? Sim, você vê como é. E lá encontrei pessoas que eu trabalhei há muitos anos, né? E falou, nossa, que eu te vi lá, vi no seu LinkedIn que você estava participando, vi as fotos, que bom que você tá, você merece, né? Assim, isso é muito bom, tá né? Vendo? É um crescimento, tá vendo? Né? É muito legal isso. E as meninas, né, que fizeram esse lobby com você para estar aqui. Por livre espancada à vontade. Mas falando um pouco, talvez não sei se é emoção, né? Mas você que lidera muitas equipes, o que você acha que é mais gratificante? É quando você vê alguém crescer? Até acabei de falar sobre isso. Quando você acha que você resolveu um problema impossível? Ou quando você conseguiu fazer uma entrega que você achou que não ia acontecer? Eu acho quando a gente vê as pessoas que estão do nosso lado evoluírem. Que a gente consegue perceber que as pessoas aprenderam um pouquinho com a gente, que hoje têm autonomia, que hoje elas seguem os caminhos delas. A gente tem uma equipe na JA hoje de pessoas que trabalham comigo no atendimento, que era um atendimento de CAEX, freelancer. Perfeito. E que hoje a gente tem lá e que, olha, o processo é seu, e que elas estão caminhando, que elas... estão buscando se aperfeiçoar nisso, que eu tenho confiança de deixá-las tocarem processos, isso é muito bacana, sabe, assim, eu sempre faço questão estou muito orgulhosa, tenho muito orgulho das pessoas que estão comigo hoje, o caminho que foi trilhado por elas, o quanto elas cresceram, isso é muito bom, né, você saber que você apostou, eu sempre falo assim, eu apostei todas as minhas fichas em você e olha que eu ganhei, viu? Ganhei muito, né, isso é muito bom, né, acho que assim como apostaram em mim,
né? E eu acho que as pessoas que apostaram em mim, acho que ganharam um pouquinho, não perderam as apostas, né? Eu acho que eu fico muito feliz de apostar em pessoas, apostar no trabalho das pessoas e saber que eu tô ganhando, sim, né? Que isso é muito bom. Reconhecer o caminho que essas pessoas estão trilhando, né? Acho que é uma das coisas que me emocionam bastante, de ver como as pessoas conseguem tocar, estão trilhando seus caminhos, e não só dentro do lá da JA, fazendo um atendimento, expositor, mas quanto isso agregou na vida delas, né? Quantas possibilidades a gente está dando para algumas pessoas mudarem as suas vidas, né? Em relação às suas famílias. Eu nunca tirei férias com os meus filhos e agora eu tiro férias com os meus filhos. Acho que tudo isso é muito legal, né? Não só o crescimento profissional, mas quantas as pessoas cresceram na vida, né? Amadureceram na vida delas, né? Eu acho que, vendo a sua observação, o que eu acho muito legal e importante é exatamente o que você falou, você saber reconhecer e dizer isso a elas, que eu acho que faz uma diferença muito grande no dia a dia, né? Muito legal. E acompanhar esse crescimento e estar do lado, assim, e ver... talvez você tá no caminho muito certo, né? Porque fazer a gestão de pessoas de equipe não é muito simples, né? Sim, que a gente encontra, né? Pessoas com repertórios muito diferentes. Isso é. Tá vendo porque eu sou apaixonado por ela? Eu também já tô. É muito fera. Eu também é já muito tô. bem. Ela é muito tensa. Maravilha. E olha que nós já brigamos muito, né, Paulo? Mas acho que faz parte de todo o processo da relação. Paulo, a gente tá amigo? Tá. Não, assim, mas assim, as nossas brigas, essa é aquela questão, é o que você tinha falado até, assim, você tem temos pontos de vista diferentes, então brigar nesse sentido. Não concordo, discordo de você disso, assim, mas assim, foi muito bom trabalhar com o Paulo, foi melhor ainda reencontrá-lo depois, né, em outros processos aqui dentro da Abrace, né, e tudo que a gente está caminhando junto, isso é muito bom, né? A gente faz bastante coisa, a gente liga bastante, conversa bastante, porque assim, no final, o nosso entendimento é que assim, é o mercado, como a gente falou antes, é um mercado que a gente precisa trabalhar junto, e tem o mesmo objetivo, que é o sucesso do evento. E o sucesso do evento tem muitas frentes. O mercado de eventos é um mundo muito grande, mas também é uma coisa assim, né? Super convergente, né? Mesmas dores. Exatamente. A Sula fez uma pergunta para você que você não respondeu. Qual? Lá no comecinho, tá? Qual? Se você tivesse de falar alguma coisa para você quando você começando. A primeira pergunta. Sim, mas ela saiu. Ela começou a contar a história dela. Mas aí a gente vai falar para lá 98 ou lá quando ela estava começando? Eu estava começando. Você entrou numa máquina do tempo. E nessa máquina do tempo você foi parar lá, falar com a Nilza, né, que está começando. Nilzinha. Deixa eu te contar uma coisa. Vou te dar um conselho, vou te dar uma dica. Não faça isso, ou presta atenção nisso. Eu diria para ela, respeite o outro, ouça sempre as pessoas, tudo que o meu pai e a minha mãe ensinaram e falaram, carregue com você sempre. É isso. Que você vai ser feliz, né? Que você vai conquistar suas coisas. Exatamente. Acho que nós somos 3 irmãs, né? Meninas. Somos 3 filhas. E minha mãe é uma pessoa extremamente forte, poderosa. E meu pai sempre ensinou isso pra gente. Então, a gente sempre teve essa coisa muito forte ele criou mulheres fortes, né? Ele sempre falava, estudem, sejam independentes, sejam boas pessoas, grandes mulheres, bons seres humanos. Eu acho que eu falaria, não esqueça nunca, não perca nunca de vista de onde você veio, tudo que o meu pai e minha mãe te ensinaram. Acho que isso acho que é o que a gente carrega para sempre, né? Então, o respeito pelo outro, você ouvir o outro, você se colocar no lugar do outro. Né? Eu acho que... Desculpa, a gente vai ter Imagina. Uma coisa que o Vinícius me ensinou nessa trajetória. Quando eu comecei, o Vinícius era pequenininho, assim, mas ele me ensinou nessa trajetória toda dele de não subestime nunca o problema do outro, a dor do outro.
sempre se coloque no lugar do outro. Então, assim, todo mundo tem as suas dores, os seus momentos. Eu posso encontrar com você hoje e você não estar num bom dia. E eu preciso dar um passo para trás e entender que você não está num bom dia. Eu acho que isso, assim, cada um tem a sua dor, cada um conduz de maneira diferente a dor. A minha dor não é maior do que a de ninguém. Acho que cada um sabe lidar com a sua dor, com o seu problema, com o seu peso. Então, acho que eu aprendi muito isso. Eu acho que isso que eu falaria. Nunca esqueça disso. Leve isso para a vida. Ninguém vive a nossa vida, né? Exatamente. Eu penso exatamente como você. Até às vezes eu brinco que qualquer coisa que está acontecendo na sua vida, quando eu chego na porta da núcleo, eu falo, pera, vamos pôr a capa. Exatamente. E vida que segue, zeramos. Umas coisas, às vezes eu sempre falo assim para, levar para a vida assim, a gente nunca sabe realmente, conhece o outro 100%. Exato. Você não sabe nem, às vezes você está convivendo aqui, a gente não sabe o problema que você está passando. Exato. De perto ninguém é normal, todo mundo tem as suas questões. Eu acho que isso que a gente tem que ter, assim, você tem que respeitar o outro, a vida do outro, o problema do outro, a dor do outro, né? Acho que se colocar sempre no lugar do outro, acho que é super importante isso. Eu gostaria que fizesse isso com isso, você. não faça com o outro o que você não quer para você, né? Falo isso muito para os meus filhos também, acho muito importante, tá vendo? E desde sempre, desde que a gente é pequeno, a gente tem que, até pra gente ir relembrando, você falou uma coisa muito legal, que é revisitar, né, aquelas premissas, os combinados, o que a gente acredita, né? Pra gente não se perder. Exatamente, não se perder nesse caminho. Muito interessante. Uau, hein, Paulo? Caraca, menino do céu. Você tirou lá de dentro, né? Que alegria. Posso fazer a última, então, Paulo? E aí, se a gente fosse falar aqui agora, Nilza por Nilza, quem é você, Nilza? Conta pra gente. Eu acho que eu sou uma mulher, estou muito próximo de ser realizada. Eu acho que profissionalmente eu conquistei muitas coisas. Eu acho que eu amadureci muito, sou uma mulher madura, sou uma mulher realizada, que gosto muito do que eu faço, que eu valorizo muito o meu trabalho, o trabalho das pessoas. Eu acho que é isso, acho que eu sou uma mulher realizada profissionalmente, eu sou uma mulher realizada. Existe muita coisa a ser conquistada? Existe. Eu preciso caminhar muito ainda? Sim, mas eu acho que eu consegui conquistar coisas que talvez há uns 10 anos atrás eu não saberia, eu não acharia. Exatamente, também, eu não saberia dizer se há 10 anos atrás pensando, eu não saberia, eu não sei se eu. Exatamente, eu não me veria aqui. Talvez eu me subestimei durante algum tempo e eu me surpreendi. Hoje eu acho que eu me considero uma pessoa realizada. Tem muita coisa a aprender? Muito. Claro. Tem um caminho a trilhar e amadurecer profissionalmente? Sim, mas eu estou muito feliz com o que eu sou hoje. Você é uma pessoa extremamente competente. Vou te falar a minha visão. Você é uma pessoa extremamente competente, tá? Querida pelo setor. Eu acho que a competência ela também parte um pouco disso também. Porque você interage com todos os públicos, você sabe que interagir com todos os públicos que você está ali, o dono da feira, a pessoa mais simplesinha que está ali dentro daquele processo, você consegue interagir absolutamente com todos. Sabe? E você merece cada passo que você está agora. Né? Olha, eu estou quase me candidatando para uma vaga de atendimento na JF. De verdade, olha, para mim, uma alegria ter essa troca. Acho que, de verdade, assim, uma admiração muito grande. Acho que a gente não se encontrou ainda, mas com certeza isso vai acontecer profissionalmente. E acho que foi uma troca muito gostosa, né, Paulo? Mas eu tenho mais uma pergunta. Pode falar, lógico. Você vai olhar para aquela câmera ali, da lente da verdade. Eita, ferro. Alguém que está começando no setor agora. Está ouvindo a gente aqui, está vendo a gente agora. Ouvindo ou vendo. Que conselho que você dá para essa pessoa? Olha para ela, tem que olhar para essa pessoa. Ela acabou de falar, Nilza, o que eu faço? O que eu faço? Eu acho assim, se prepare. O mercado ele exige muito da gente, um preparo, muito conhecimento, mas principalmente apaixone-se
pelo que você faz. Eu acho que acho que as pessoas que estão há mais tempo no mercado e que estão aí, que a gente vê que são sucesso no mercado, é porque elas gostam do que fazem. Então, acho que é a primeira coisa. Então, assim, não vá para o mercado de trabalho, para o mercado de eventos, como, eu faço um freela, você trabalha? Não, eu faço eventos. Não, você se apaixone por que você faz. Se você não for apaixonada por evento, por feira, por trabalhar 12 horas ou mais por dia, se dedicar a conhecer pessoas, conhecer processos, não vá, não se arrisque, porque você vai se frustrar, você vai ver que esse mercado não é para você. Então, eu acho assim, apaixone-se pelo que você faz. Eu acho que isso vale para qualquer mercado. Se você apaixone-se por que você faz, né? Você tem que gostar muito do que você faz. Olho brilhando, exatamente. Né? Os olhos têm que brilhar. Senão, olha, se o olho não brilhar, não... Em qualquer área. Você pode voltar, né? É isso, Paulo. Obrigada, gente. Obrigada, adoramos. Paulo. Obrigada, Sula. Uma delícia. Obrigada por você ter insistido tanto. Paulo, primeiro você não ter desistido de mim. Amém. E não vai esquecer nunca que o primeiro foi com a gente, hein, Paulo? A gente precisa ver um dia você e o Joãozinho aqui. E vai ser uma troca delícia. Com certeza. Porque aí a gente pede aumento na cara deles. Ele não tem como renegar. Muito obrigada, gente. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham... Eu amei. Eu adorei, gente. Espero que vocês tenham gostado. Gente, coloca lá o joinha, inscreva-se no canal, nós temos aí 2 episódios, a cada 15 dias você tem um episódio novo no ar, são com personalidades do nosso setor, pessoas que são extremamente importantes para que o setor de eventos cresça cada dia mais, tá? Em nome da Abraço, toda a diretoria da Abraço, nosso muito obrigado. Obrigada, tchau. Obrigada, Lisa.